Hoje nós vamos falar sobre fórmulas empíricas, fórmulas percentuais, fórmulas moleculares, como calcular, etc. Na aula passada nós vimos estequiometria de solução. Bom, deixa eu me ver aqui, né? Então, vamos falar aqui da composição, né? Deixa eu só dar uma espiada aqui. Então, determinação da composição. A gente vai trabalhar principalmente com fórmulas empíricas e fórmulas moleculares. Nós vamos entender a diferença entre fórmula empírica e fórmula molecular. Então, vamos por aqui do lado esquerdo, fórmulas empíricas, também são chamados de fórmulas mínimas. Então, fórmula empírica e fórmula mínima são sinônimos. E aqui do lado direito, vou colocar as fórmulas moleculares. Então, exemplo, olha, você tem aqui o peróxido de hidrogênio. Então, vou até pôr o nome disso aqui, peróxido de hidrogênio. Então, essa é a fórmula do peróxido de hidrogênio, a fórmula molecular, H2O2, quer dizer que na molécula de peróxido de hidrogênio há 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Bom, a fórmula mínima ou fórmula empírica vai te dar a razão em números inteiros do número de átomos de cada elemento aí na molécula. Então, na molécula... O professor não está mostrando não a tela. Desculpa, então deixa eu fazer o seguinte, vou apagar aqui. Então, vamos voltar lá. Então, janela, aqui está. Então, eu vou apagar o que eu escrevi aqui, né? Eu vou repetir, né? Vamos lá. Será que precisa apagar? Não, talvez não. Então, olha, a gente está tratando de comparar aqui o que é a fórmula empírica, ou fórmula mínima, com a fórmula molecular. Bom, no peróxido de hidrogênio, você tem aqui a fórmula estrutural do peróxido de hidrogênio, representando, digamos assim, a molécula no papel. Então, na molécula de peróxido de hidrogênio, você tem 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Então, por isso, H2O2, fórmula do peróxido de hidrogênio. A fórmula mínima, ou fórmula empírica, te dá a razão em números inteiros do número de átomos de cada elemento na molécula. Então, aqui, o hidrogênio e o oxigênio estão na razão de 1 para 1. 1 para 1, vamos dizer assim, 1 para 1 na molécula. Então, para cada 1 átomo de hidrogênio, há 1 átomo de oxigênio na molécula de peróxido de hidrogênio. Outra molécula que vocês conhecem bem aí, o H2O, né? H2O. Então, você tem lá oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Nesse caso, no H2O, a fórmula empírica coincide com a fórmula mínima. Então, o hidrogênio está presente na razão de 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, é diferente a razão aqui entre o número de átomos na fórmula do peróxido de hidrogênio e na fórmula da água. Então, no peróxido de hidrogênio, H2O2, aqui é a fórmula estrutural plana, você tem 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio na molécula. Então, hidrogênio e oxigênio estão lá no H2O2, na razão de 1 para 1. Água, você tem aqui, H2O, né? Então aqui a fórmula estrutural plana, né? Como você representa a molécula no papel. Você tem que a fórmula empírica
é igual à fórmula molecular para a água. Porque na fórmula empírica você vai ter a razão em números inteiros aí, entre os átomos que fazem parte da molécula. Então a razão, no caso aqui da água, é 2:1. Agora eu vou apresentar uma série de compostos que, coincidentemente, têm a mesma fórmula empírica ou fórmula mínima. Então, você tem essa fórmula empírica aqui, CH2O. Então, aqui, na molécula, ou nas moléculas que têm essa fórmula mínima, você vai ter a razão de 1:2:1. Quer dizer que na molécula, para cada átomo de carbono, você vai ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, vou apresentar alguns exemplos em que nós temos essa fórmula mínima. Bom, primeiro é o CH2O. Esse composto aqui, CH2O, formaldeído, a forma estrutural plana dele, vou pôr em vermelho aqui, se não me engano, é essa aqui, ó. C-O, hidrogênio, hidrogênio. Então, no formaldeído, a fórmula molecular coincide com a fórmula empírica. Então, na fórmula molecular, você tem o número de átomos na molécula. Na fórmula empírica, você tem a razão entre os números de átomos dos diferentes elementos que formam a molécula. Bom, outro exemplo aqui seria o ácido acético, que é o, vou pôr aqui nessa cor mesmo, C2H4O2. Então, esse aqui é o ácido acético. Então, só para você ficar sabendo, deixa eu fazer o tracinho aqui bonitinho. O ácido acético, a fórmula estrutural plana do ácido acético seria isso aqui: carbono, aqui dupla O, oxigênio, hidrogênio, e os hidrogênios aqui ligados ao carbono, né? Então, repare que nesses dois compostos, a fórmula mínima é a mesma. Outro exemplo aqui, ácido lático, que é o C3H6O3. Então, aqui é o ácido lático. Né? Vou desenhar aqui a fórmula do ácido lático. Então, você tem isso aqui: carbono, dupla O, H, aqui o carbono, se não me engano, você tem um grupo OH aqui, você tem H, você tem aqui o carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio. Então, escrevi aí as 3 estruturas, né? As 3 fórmulas estruturais planas, representei essas 3 moléculas. Então, são 3 moléculas, 3 compostos completamente diferentes, mas que têm a mesma fórmula empírica. Obviamente, esses compostos com fórmulas moleculares diferentes têm diferentes massas molares, mas eles coincidem na fórmula empírica. Quer dizer que a razão do número de átomos de carbono para hidrogênio e para oxigênio é a mesma. E, por fim, o outro composto aqui é a glicose. Você tem aqui C6H12O6. Então, aqui é a glicose. Bom, ainda bem que não tem espaço aqui para eu desenhar a fórmula da glicose. Bom, se você multiplicar por um certo número, por exemplo, por 1 aqui, a fórmula empírica, você vai ter a fórmula molecular do formaldeído. Aqui no caso do ácido acético, você multiplica por 2. No ácido lático, você multiplica por 3. No caso aqui da glicose, você multiplica por 6. Deve haver mais compostos ainda que têm essa mesma razão aqui, essa mesma fórmula empírica, mas nós não vamos explorar isso agora. Depois a gente vai ver como é que a gente encontra esses numerozinhos aqui para você
a partir da fórmula empírica, calcular a fórmula molecular, ou obter a fórmula molecular. Bom, então, a gente vai começar aqui vendo um tipo de fórmula, digamos assim, que é a fórmula percentual. Então, fórmula percentual, como é que você calcula a composição percentual de um composto, né? Então, vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Joia, aqui está. Então, vou resolver isso aqui com vocês. Aliás, como é que você calcula a porcentagem em massa de um elemento no composto? Então, você pega lá a massa do elemento e divide pela massa total da amostra. Depois você multiplica por 100. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Há séculos, os aborígenes australianos usam folhas de eucalipto para aliviar gargantas irritadas e outras dores. O ingrediente ativo primário foi identificado e recebeu o nome de eucaliptol. Análise de uma amostra de eucaliptol de massa 3,16 gramas mostrou em sua composição 2,46 gramas de carbono, 0,373 gramas de hidrogênio e 0,329 gramas de oxigênio. Determine as porcentagens em massa do carbono, hidrogênio e oxigênio no eucaliptol. Então é bastante simples, você tem aqui, ó, porcentagem do carbono. Então vai ser a massa do carbono, 2,46 gramas, que você divide pela massa total, a massa total da amostra 3,16 gramas, e você tem que multiplicar por 100. Aí você tem a porcentagem do hidrogênio. O hidrogênio aqui você tem 0,373 gramas. Divide aqui por 3,16 gramas. Multiplica por 100. E aí, porcentagem do oxigênio. Oxigênio, 0,329 gramas. A massa total da amostra, 3,16 gramas. E você multiplica por 100. Então, deixa eu ver aqui. 2,46 dividido por 3,16. Então, isso aqui dá 78,8%, arredondando para uma casa. 8,8%. Aqui, ponto 373 dividido por 3,16, 11,8%, 8%, e a porcentagem de oxigênio, ponto 329 dividido por 3,16. Então, isso aqui deu 10,4%. Então, você pode representar a fórmula percentual aqui do eucaliptol como, vou pôr aqui, carbono 78,8%, hidrogênio 11,8% e oxigênio 10,4%. Bom, uma vez que nós temos aí a composição percentual, a gente vai ver como é que a gente transforma a composição percentual em fórmula empírica, né? Lembrando aqui, ó, do comecinho da aula, né? Fórmula empírica, então, te dá a razão em números inteiros do número de átomos de cada elemento na molécula. Então, a fórmula empírica é o passo que antecede o cálculo da fórmula molecular. Então, vamos lá. Joia, né? Como é que você vai determinar a fórmula empírica? Então, fórmula empírica, determinação da fórmula empírica. Deixa eu ver aqui. Você vai converter a massa percentual em gramas,
vai calcular o número de mols e depois vai calcular a razão entre o número de mols aí, para obter isso. Não necessariamente que você precisa partir da composição percentual para obter a fórmula mínima ou fórmula empírica. Então vamos trabalhar aqui com esse exemplo. Poderia ser... vamos trabalhar com esse exemplo aqui, de duas maneiras diferentes. Então, eu vou apagar isso aqui, que eu já não preciso. Então vamos lá, apagar. Não preciso mais do que está escrito aqui, eu já anotei. Aqui. Vamos lá, né? Então, cálculo da fórmula mínima. Você sabe que fórmula mínima e fórmula empírica são sinônimos. Então, vou calcular isso de duas maneiras possíveis. Então, o que você tem na fórmula mínima? Você vai ter os índices ali, esses numerozinhos pequenos aqui, que estão relacionados à razão entre os números dos átomos, os diferentes elementos na molécula. Então, nós vamos calcular esses índices aqui, no caso aqui do composto eucaliptol. Calcular de duas maneiras possíveis. Então, nós precisamos calcular os índices na fórmula mínima para o carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Veja só, a massa de carbono aqui é 2,46 gramas. Eu quero achar agora o número de mols de carbono nessa amostra aqui. Então, eu divido pela massa molar do elemento, 12 gramas por mol. Aí, eu tenho essa massa de hidrogênio, que é 0,373 gramas, e eu divido pela massa molar do elemento hidrogênio, que é 1 grama por mol. Então, agora para o oxigênio, apareceu essa coisa chata aqui na tela, né? Deixa eu mover um pouquinho. Pronto, isso já ajuda. Para o oxigênio, você tem lá 0,329 gramas. Para calcular o número de mols, eu divido pela massa molar do elemento oxigênio, que é 16 gramas por mol. Então, agora vamos fazer as contas. Então, 2,46 dividido por 12, aqui vai dar 0,205 mol. Depois eu tenho, isso aqui vai dar 0,373 mol. E aqui é 0,329 dividido por 16, dá 0,0, então 0,0204 mol. Aí eu vou pegar esses números de mols aqui e vou dividir pelo menor valor, com o objetivo de obter o coeficiente da fórmula. Então, para o carbono aqui, você vai ter 0,205 dividido, qual é o menor valor? Esse aqui de baixo, 0,0204. Isso aqui dá aproximadamente 10, arredondando. Para o hidrogênio, você tem 0,373 dividido também por 0,0204. Arredondando, isso aqui vai dar 18. E para o oxigênio, você tem 0,0204 dividido por ele mesmo. Isso aqui dá 1. Então, a fórmula empírica, ou fórmula mínima, do eucaliptol fica
C10, H18, O1. Bom, a gente pode fazer também partindo das porcentagens. Você tem que levar em conta que a porcentagem é a massa do elemento em 100 gramas da amostra. Então, vou resolver agora de um método diferente. Vou apagar aqui, como está tudo sendo gravado, né? Depois você pode voltar e refazer. Então, vou apagar algumas coisas aqui. Vamos lá, vou apagar o que eu não preciso. Isso aqui, vou tentar manter o que eu vou precisar para economizar tinta aqui da minha caneta virtual. Joia, né? Então, isso aqui vai dar outro valor, com certeza. Isso aqui também. O resultado final vai dar o mesmo. Você vai ver que fazendo certo, dá certo. Então, a composição percentual pode ser entendida como a massa de cada elemento em 100 gramas da amostra. Então lá, para o carbono você tem 78,8 gramas de carbono em 100 gramas do composto. Você tem 11,8 gramas de hidrogênio em 100 gramas do composto e 10,4 gramas de oxigênio em 100 gramas do composto. Então você vai calcular o número de mols de cada elemento em 100 gramas do composto, então 78,8 dividido por 12. Então isso aqui deu aproximadamente 6,57. Aqui 11,8. Aqui vamos ver, 10,4 dividido por 16, 0,65. Então você vai dividir esses números de mols pelo menor valor. Então você tem aqui 6,57 dividido por 0,65. Então 6,57 dividido por 0,65, arredondando dá 10. Aqui você vai ter 11,8 dividido por 0,65. Então 11,8 dividido por 0,65, arredondando dá 18. Você tem que ter números inteiros, né, na fórmula percentual. E aqui você vai ter 0,65 dividido por ele mesmo, que dá 1. Então você chega ao mesmo resultado aí da fórmula empírica. Então a fórmula empírica diz que na molécula de eucaliptol há 10 átomos de carbono para cada 18 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Bom, então é assim que você trabalha com fórmulas empíricas. Vamos fazer um outro exemplo aqui, só para tocar em frente. Então, legal. Lá. Aqui está. Então, determinação da fórmula empírica a partir da composição percentual. Basicamente, nós vamos fazer o que já havíamos feito alguns instantes atrás. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Fórmula empírica. Tá aqui. Então, em alguns casos, vamos ler isso aqui, né? Em alguns casos, você talvez precise testar um composto para descobrir se ele é o produto que você espera. O primeiro passo é determinar a fórmula empírica. Suponha que você enviou uma amostra de um composto desconhecido que você suspeita tratar-se de vitamina C a um laboratório para análise de combustão. Já vamos ver o que é análise de combustão. A composição encontrada foi de 40,9 gramas de carbono, ou 40,9% de carbono, 4,58% de hidrogênio e 54,5% de oxigênio. Então, ele quer saber se o composto é vitamina C. Então, primeiramente, você vai ter que calcular a fórmula empírica
ou fórmula mínima e checar na literatura se bate com a fórmula empírica da vitamina C. Então vamos calcular a fórmula empírica. Então vamos lá, precisamos achar o coeficiente para o carbono. Então, em 100 gramas do composto, você tem 40,9 gramas do carbono. Então você vai achar o número de mols de carbono em 100 gramas da amostra. Então você divide isso aqui simplesmente pela massa molar do elemento. Aqui você vai ter para o hidrogênio. Então, em 100 gramas do composto, você tem 4,58 gramas de hidrogênio. Então, 4,58 gramas. Você divide aqui por 1 grama por mol. E aqui o oxigênio. Então, o oxigênio você tem 54,5 gramas, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 16 gramas por mol. Então, aqui está, né? Vamos fazer as continhas. Então, 40,9, que é a porcentagem do carbono, ou seja, representa a massa do elemento em 100 gramas do composto, né? Então, 40,9 dividido por 12. Aqui deu 3,41, arredondando. Aqui simplesmente vai ser 4,58. E aqui 54,5 dividido por 16 também dá 3,41, arredondando. Aí você vai dividir esses números de mols. Então, isso aqui são, a unidade aqui é mol. Mol e mol. Você vai dividir pelo menor valor. Pelo menor valor. Então vamos lá, obter os coeficientes ou os índices da fórmula empírica ou fórmula mínima desse composto. Então lá para o carbono vai ser 3,41 dividido por 3,41. Isso dá 1. Para o hidrogênio, você vai ter 4,58 dividido por 3,41. Isso dá alguma coisa parecida com 1,34. Olha só, não deu o número inteiro. E para o oxigênio, 3,41 dividido por 3,41 e dá 1. Acontece que a fórmula empírica te dá a razão em números inteiros do número de átomos de cada elemento na molécula. Então, nós vamos ter que multiplicar esses números aí por algum número que resulte depois num número inteiro, né? Então, se nós multiplicarmos por 2, nós não teremos um número inteiro. Lembrando que a gente faz algum arredondamento aí, né, para obter o número inteiro. Só um detalhe aqui. Então, nós vamos multiplicar por 3. Então, vamos multiplicar isso aqui tudo por 3. Então, vou multiplicar por 3, né? Vezes 3, vezes 3, e aqui, vezes 3. Vamos testar. Então, aqui para o carbono vai ficar 3. Esse 1,34 vezes 3 vai ficar arredondando 4, e aqui 3. Então, a fórmula empírica para esse composto vai ficar C3H4O3. Então, você checa daí na literatura se essa fórmula empírica coincide com a fórmula empírica da vitamina C, né, do ácido ascórbico, e se coincidir, então você realmente tem o ácido ascórbico, né? Agora nós vamos ver como transformar essa fórmula empírica em fórmula
molecular, né? Então aqui eu vou colocar uma relação importante. Eu queria colar uma relação aí, mas não vou achar nesse tempo. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos voltar aqui, começo. Então você vê aqui as situações em que a fórmula empírica coincide com a fórmula molecular. Há outras que não. Então, por exemplo, aqui, ó, você teve que multiplicar por 1, a fórmula empírica, para chegar à fórmula molecular, que você teve que multiplicar por 2, aqui você teve que multiplicar por 3, aqui por 6. Então, depende da situação. Então, da onde eu encontro, da onde eu tiro esse número? Bom, então é o que nós vamos ver aqui para converter, então, a fórmula empírica em fórmula molecular. Esse número, esse coeficiente, aliás, vamos colocar aqui C3H4O3, que é a fórmula empírica da vitamina C. Então, esse número aqui vai ser, aqui, N igual, deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui para escapar dessa caixinha chata. Esse N é o número que eu vou multiplicar a fórmula empírica para chegar na fórmula molecular. Vai ser igual a massa molar, dividido por um termo aqui que eu vou definir meio que toscamente, massa da fórmula empírica. Ou você pode colocar peso fórmula da fórmula empírica, ou peso fórmula da fórmula mínima. Como é que a gente faz isso? Então, olha só, aqui na fórmula empírica da vitamina C, você tem lá 3 carbonos, 4 hidrogênios, 3 oxigênios. Então, você tem aqui 3 vezes 12, que é 36. Aqui é 4 vezes 1, que é 4. E aqui 3 vezes 16, que é a massa do oxigênio, né? Que é 48. Então, isso aqui dá 88. Então, no numerador, você coloca a massa molar, 176. E embaixo você coloca essa, entre aspas, massa da fórmula empírica, que deu aqui 88. Então, fazendo a continha, você percebe que esse N vai ser 2. Então, você vai pegar e vai multiplicar a sua fórmula empírica por 2, e aí você vai ter a fórmula molecular. Então, isso aqui vai ficar C6H8O6. Então, essa é a fórmula molecular da vitamina C, ou também conhecido como ácido ascórbico. Então, é assim que você trabalha com fórmulas. Agora vamos a um aspecto mais prático e mais interessante disso aqui. Bom, vamos falar sobre determinação de fórmulas através da análise por combustão. Deixa eu só dar uma organizada aqui no meu caderno para ficar mais nítido para vocês. Aqui está, joia. Então, análise por combustão, né? Qual o sentido dessa coisa toda aqui, né? Digamos que você seja um pesquisador da área de produtos naturais. Então, de repente, você conheceu uma erva que quando, sei lá, fumada ou tomada na forma de chá, causa efeitos alucinógenos ou coisa do tipo, né? Então, o que você vai fazer? Você quer determinar qual é o princípio ativo presente nessa erva. Então, você vai coletar uma quantidade enorme da erva e vai levar para o laboratório de produtos naturais. Então, lá no laboratório de produtos naturais, existem os métodos de extração. Então, você vai usar, sei lá, a extração por arraste a vapor, algum método que o pessoal lá de química orgânica usa. Então, você vai extrair
das folhas dessa erva o princípio ativo. Digamos que você tenha conseguido extrair e isolar o princípio ativo. Então você purificou o princípio ativo, você sabe que efetivamente aquela substância que você purificou, primeiro que ela está pura e segundo que ela é o princípio ativo. Agora você quer conhecer a fórmula dessa substância, por exemplo, a fórmula molecular. E a fórmula molecular é só o princípio. Depois você vai fazer análises mais profundas de espectroscopia e vai obter, por exemplo, a fórmula estrutural, configuração tridimensional, etc. Mas você começa lá, coletando as folhas, fazendo a extração por algum método de química orgânica, depois você isola esse composto, você purifica o composto, e agora você quer determinar a fórmula mínima e depois a fórmula molecular. Paralelamente, você faz algum ensaio que te permite ter acesso à massa molar. Pode ser algum ensaio do tipo espectrometria de massas, que é mais sofisticado, ou quem sabe até alguma coisa envolvendo propriedades coligativas, tipo medida de pressão osmótica. Mas enfim, você isolou o composto, purificou, e você quer saber a fórmula desse composto. Uma possibilidade é fazer uma análise por combustão. Então você coloca uma massa conhecida desse composto aqui nessa câmara de combustão, passa oxigênio em excesso, em alta temperatura, então todo o composto vai ser queimado. Os produtos aí da combustão, digamos que ele tenha apenas carbono, hidrogênio e oxigênio na fórmula, se tem nitrogênio já fica um pouquinho mais complicado. Todo esse composto então é queimado e transformado em CO2 e água. O que sai da combustão, então, é coletado por substâncias que absorvem água e gás carbônico. Você pesa essas substâncias antes e depois da combustão, e aí você vai saber o quanto sai de gás carbônico e o quanto sai de água dessa combustão. Alternativamente, você poderia, por exemplo, fazer esse ensaio num aparelho de cromatografia a gás. Mas enfim, você tem substâncias que absorvem água. Por exemplo, aqui a água é absorvida pelo perclorato de magnésio. Então a água é absorvida pelo perclorato de magnésio e o CO2 é absorvido pelo hidróxido de sódio finamente dividido e suportado sobre o amianto. Então você tem essas armadilhas aqui, o pessoal chama de trap, mas traduzindo para o português, né, trap, seriam armadilhas. Então você enche aqui esse bulbo aqui com uma substância que vai absorver apenas água, e aqui você enche com uma substância que vai absorver apenas o gás carbônico. Você pesa esses bulbos antes do ensaio aqui de combustão do composto orgânico, e aí você queima o composto orgânico na presença de oxigênio. Esse primeiro bulbo vai absorver toda a água que sai da combustão, e esse aqui vai absorver todo o CO2 que sai da combustão. Você pesa, você vai ter acesso a quanto de água e quanto de CO2 é liberado na combustão. E aí você vai fazer o cálculo estequiométrico para determinar a fórmula empírica. Já vou te mostrar como é que você faz. Mas vou pegar aqui uma coisa geral, um exemplo que vai servir para generalizar para a combustão de compostos orgânicos. Então você tem aqui CH4, imagina a combustão do metano. Então, mais oxigênio. Eu já coloco aqui os coeficientes estequiométricos. Então, mais 2 de oxigênio. E você vai ter CO2 mais 2 de água. Uma outra combustão, só para fazer uma generalização mais fundamentada, você tem aqui C6H12O6, também combustão que você vai ter 6 oxigênios, dando 6 CO2 mais 6 H2O. Então é o seguinte, você repara bem aqui que um átomo de carbono no composto orgânico resulta em uma molécula de CO2. 6 átomos de carbono no composto orgânico resultam em 6 moléculas de CO2. Então você pode dizer que o número de mols de átomos de composto orgânico lá, o número de mols
de átomos de carbono no composto orgânico é igual ao número de mols de moléculas de CO2 que saem na combustão. Então, se você tem lá meio mol de átomos de carbono na amostra de composto orgânico, na combustão vai produzir meio mol de moléculas de gás carbônico. Bom, hidrogênio. Você tem aqui 4 hidrogênios, tá vendo? 4 hidrogênios, 2 moléculas de água. Então, cada dois átomos de hidrogênio no composto orgânico produz uma molécula de água. Então, você pode dizer assim que o número de mols de moléculas de água é igual a metade do número de mols de átomos de hidrogênio no composto orgânico. Repare aqui, ó, esse composto orgânico tem 4 hidrogênios, produz 2 águas. Este composto orgânico tem 12 hidrogênios, produz 6 águas. Então, o número de mols de moléculas de água é metade do número de mols de átomos de hidrogênio no composto orgânico que queimou. Então, isso aqui é geral. Eu ilustrei com essas duas equações aqui para generalizar. Então, você pode dizer que o número de mols de átomos de hidrogênio no composto orgânico é 2 vezes o número de mols de moléculas de água que saem na combustão daquela amostra do composto orgânico. Então, isso aqui é uma coisa que foi, digamos, fundamentada. Novamente, você tem a combustão do metano. Cada átomo de carbono no composto metano é convertido em uma molécula de CO2. Você tem a glicose, você tem lá 6 átomos de carbono na glicose, 6 moléculas de CO2. Então, cada átomo de carbono no composto orgânico é convertido a uma molécula de CO2 na combustão completa. Então, o número de mols de carbono na amostra de composto orgânico é igual ao número de mols de gás carbônico que sai na combustão daquela amostra de composto orgânico. Aí você tem aqui, ó, 4 hidrogênios produzindo 2 águas, 12 hidrogênios produzindo 6 águas. Então, o número de mols de água produzida na combustão do composto orgânico é metade do número de mols de átomos de hidrogênio. Então, o número de mols de átomos de hidrogênio na amostra de composto orgânico é o dobro do número de mols de moléculas de água que saem na combustão. Então, esse é um fato importante para a gente considerar a análise de combustão, interpretar os dados de análise de combustão. Então, vamos fazer exercício aqui de análise de combustão. Eu vou copiar isso aqui novamente para ficar bem destacado aqui. Então, número de mols de carbono é igual ao número de mols de CO2. E número de mols de hidrogênio é igual 2 vezes o número de mols de água que sai na combustão. Então, vamos resolver esse exercíciozinho aqui, bem interessante. Posso até aumentar um pouquinho a letra aqui, mas talvez fique um pouco atrapalhado. Vamos ver aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, mas acho que vai dar para vocês enxergarem ainda assim. Então vejamos o que temos. Nós temos um composto que contém carbono, hidrogênio e oxigênio aqui. Então, digamos, você achou um alucinógeno de um cogumelo. Você isolou esse alucinógeno, purificou, e depois isolou, purificou e fez uma análise por combustão. Você pegou uma massa conhecida desse composto e queimou naquele dispositivo e conseguiu medir o número de mols de CO2 e água. Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui. 1,516 gramas de um composto que contém carbono, hidrogênio e oxigênio está sujeito à análise de combustão. Os resultados mostram que 2,028 gramas de CO2 e 1,705 gramas de água foram produzidos. Qual é a fórmula empírica do composto? Então, primeiramente, vamos determinar o número de mols de CO2, que é simplesmente igual à massa, 2,082 gramas, dividido pela massa molar, que é 44 gramas por mol.
Então, vai ficar 2,082 dividido por 44. Isso aqui deu 0,0473. 0,0473 mol. O número de mols de água é igual à massa de água, que é 1,705 gramas, dividido pela massa molar da água, que é 18 gramas por mol. Então, 1,705 dividido por 18, pelas minhas contas, deu 0,095. 0,095, arredondando. Vou arredondar com 4 casas aqui. 947. Vamos pôr então, para ser mais rigoroso aqui. 0,0947 mol. Mol, né? Então, vamos lá chegar aos coeficientes aqui da fórmula empírica, né? Então, carbono aqui. Eu tenho carbono, né? O número de mols de carbono é isso aqui. O número de mols de carbono é igual a 0,0473. Não vou pôr unidade aqui, mas você sabe que o número de mols é em mol, né? Do hidrogênio, o número de mols do hidrogênio é isso aqui vezes 2, né? Porque acabei de demonstrar ali em cima, né? Então, aproximadamente 0,0, ou melhor, deixa eu parar aqui, não é 0,0, 0,1894. 1894. E o oxigênio? Qual é o número de mols do oxigênio? Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós temos que lembrar o seguinte, esse composto tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui, ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a massa total dessa amostra que foi submetida à análise por combustão é a massa do oxigênio. Vamos pôr o carbono aqui primeiro? Não, vamos pôr o oxigênio mesmo. Mais massa do carbono, mais a massa do hidrogênio. Então, vamos lembrar o seguinte, o número de mols é massa sobre massa molar. Então, a massa do carbono é igual ao número de mols do carbono vezes a sua massa molar. Qual o número de mols do carbono? Está aqui. Massa do carbono vai ser, então, o número de mols de carbono, que é 0,0473, e a massa molar do elemento carbono, 12. Eu não estou colocando aqui as unidades, tá? Para fazer mais rápido. Então, 0,0473 vezes 12. Então, pelas minhas contas aqui, 0,473 vezes 12, 0,5676. 0,5676 gramas. Então, a massa total aqui, ó, 1,516. Então, massa total, 1,516 gramas. A massa do oxigênio, estou tentando descobrir. A massa do carbono, 0,5676. A massa do hidrogênio é o número de mols do hidrogênio vezes a massa molar do elemento. A massa molar do elemento hidrogênio é 1. Então, a massa do hidrogênio é simplesmente 0,1894. Então, vamos fazer a conta aí para resolver para a massa do oxigênio. Então, isso mais 1894. Aí, 1,516 menos isso. Pelas minhas contas aqui, a massa do oxigênio nessa amostra do composto é 0,759. Então, o número de mols do oxigênio é igual à massa do oxigênio sobre a massa molar do elemento oxigênio. Então, vai ser 0,759 gramas sobre 16 gramas por mol. Então, aqui vai ser dado em mol. Então, eu vou dividir essa coisa por 16. Pelas minhas contas aqui, deu 0,0474. É igual ao do carbono, assim, para efeitos práticos.
Agora nós vamos dividir esse número de mols, vamos dividir pelo menor valor. Então, dividir pelo menor valor. Então, para fazer isso, eu vou precisar de um espacinho, né? Vamos abrir espaço aqui. Como é que a gente abre espaço? Apagando, né? Ainda bem que está sendo gravado isso aqui. Creio eu, deixa eu dar uma olhada. Está. Então, eu apago isso aqui, porque eu preciso de um espacinho, né? Para chegar aos coeficientes aí da fórmula empírica, né? Os coeficientes não, os índices da fórmula empírica. Aqui está. Então, vamos dividir pelo menor valor para obter esses índices. Então, para o carbono, você vai ter lá, qual é o menor valor? É 0,0473. 0,0473 dividido por 0,0473 é 1. Aqui para o hidrogênio, 0,1894 dividido por 0,0473. Então, isso aqui vai, vamos fazer a continha. Então, ponto 1894 dividido por... pelas minhas contas, arredondando, fica 4. E aqui para o oxigênio, você tem 0,0474 sobre 0,0473, arredondando dá 1. Então, a fórmula empírica vai ficar CH4O. Detalhe é que ele nos forneceu a fórmula molecular. Então, nós vamos ter que converter essa fórmula empírica em fórmula molecular. Então, vou colocar a formuleta aqui, né? Como é que você acha esse número que você multiplica a fórmula empírica para chegar na fórmula molecular? Esse número vai ser, então, a massa molar dividido pelo peso fórmula da fórmula mínima, entre aspas. Peso fórmula da fórmula mínima. Então, aqui no caso, ó, vamos por aqui, N igual. Bom, a massa molar foi dada, 160. Esse peso fórmula, o massa da fórmula mínima, como vocês querem chamar, ó, você tem 12 do carbono. 12 do carbono. Mais 4 hidrogênios, dá 16. Mais 16 do oxigênio, dá 32. Então, você tem lá 160 dividido por 32 é 5. Então, você vai pegar essa fórmula empírica e vai multiplicar por 5 e vai obter a fórmula molecular. Que vai ficar, então, C5H20O5. Então, aqui chegamos à fórmula molecular. Então, é assim que você interpreta os dados de uma análise por combustão, né? Vou fazer um outro exemplo e reexplicar os fundamentos da análise por combustão. Deixa eu só organizar aqui um pouco. Joia, né? Então, aqui está. Legal. Então, vamos lá. Novamente, você tem um composto na natureza, você isola esse composto, purifica. Você quer saber a fórmula desse composto, você faz a análise por combustão. Então, você queima esse composto em excesso de oxigênio. Você vai ter substâncias que vão absorver água e substâncias que vão absorver o gás carbônico, para você quantificar, saber exatamente quanto sai de gás carbônico. E aí você tem que o número de mols de átomos de carbono na amostra vai ser igual ao número de mols de moléculas de CO2 que saem na combustão. E o número de mols de átomos de hidrogênio na amostra do composto orgânico vai ser 2 vezes o número de mols de moléculas de água que saem da combustão.
Então, vamos resolver um outro exemplo aqui de análise por combustão. Então, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a letrinha aqui, que talvez ajude, para ficar mais legível. Talvez seja mais legível aqui. Então, só vou lembrar aqui, então, número de mols de carbono vai ser igual ao número de mols de molécula de CO2 que sai na combustão. Número de mols de hidrogênio vai ser 2 vezes o número de mols de água que sai na combustão. Esse tipo de exemplo, de exercício, de cálculo estequiométrico, tem vários na playlist do meu antigo canal, que eu mandei para vocês semana passada. Então tem lá, acho que umas 60 videoaulas relacionadas a cálculo estequiométrico. Bom, então vamos lá. Então tá aqui. Bom, ácido capróico, substância responsável pelo aroma de meias sujas, contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Na análise de combustão de uma amostra de 0,450 gramas de ácido capróico, dá 0,418 gramas de água e 1,023 gramas de gás carbônico. Qual é a fórmula empírica do ácido capróico? Se a massa molecular do ácido capróico é essa aqui, qual é a fórmula molecular? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos determinar o número de mols de CO2 que sai. Então você tem lá a massa 1,023 gramas, dividido pela massa molar, que é 44 gramas por mol. Então, 1,023 dividido por 44, isso dá 0,02325, 0,02325 mol. E o número de mols de água vai ser a massa de água aqui, 0,418 gramas, dividido pela massa molar da água, que é 18 gramas por mol. Então, ponto 418 dividido por 18. Então, isso aqui dá 0,02322. 0,02322 mol. Então, aqui nós vamos trabalhar para achar os coeficientes da fórmula empírica para os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, você tem lá carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o número de mols de átomos de carbono nessa amostra aqui que foi analisada é igual ao número de mols de moléculas de água. De CO2. 0,2325. Vou omitir aqui a unidade, tá? O número de mols de hidrogênio é 2 vezes o número de mols de moléculas de água que sai na combustão. Então, aqui, 0,04644. E o número de mols de oxigênio, como é que eu calculo? Então, você tem que pensar um pouquinho. Primeiramente, lembra que o número de mols de alguma coisa, essa coisa pode ser um X aqui, é igual à massa dessa coisa, dividido pela massa molar dessa coisa. De tal forma que a massa desse X é o número de mols do X vezes a massa molar desse X. Bom, esse composto aqui, ácido capróico, contém carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a massa total da amostra submetida à análise de combustão, a massa total é a soma da massa de carbono com a massa de hidrogênio com a massa de oxigênio. Então, primeiro, a massa do carbono é igual ao número de mols de carbono, né? 0,02325, estou omitindo as unidades, vezes a massa molar do elemento, que é 12 gramas por mol. Então, a massa do carbono aqui, 0,02325 vezes 12, isso dá 0,279. 0,279 gramas. Então, a massa total aqui é 0,450 gramas, igual massa de carbono 0,279.
A massa do hidrogênio multiplica o número de mols pela massa molar do elemento. Como a massa molar do elemento é 1 grama por mol, então a massa do hidrogênio vai ser simplesmente igual ao número de mols de hidrogênio na amostra. 0,04644. E aqui você vai achar a massa do oxigênio por diferença. Então a massa do oxigênio aqui vai ficar, vamos ver aqui, então mais 0,04644, então ponto 45 menos isso aqui. Pelas minhas contas, a massa do oxigênio deu 0,12456 gramas. Aí você tem que achar o número de mols do oxigênio, que é a massa do oxigênio, dividido pela massa molar do elemento. Estou omitindo as unidades aqui para fazer mais rápido. Então, isso aqui deu 7,785 vezes 10 a menos 3. Né? Se você não gosta de potência de 10, pode escrever assim, 0,007785 mol. Bom, agora você sabe que a próxima etapa é dividir isso aqui pelo menor valor. Então, dividir pelo menor valor, né? Preciso de espaço, né? Então, para obter espaço, eu vou apagar isso aqui, né? Porque não precisamos mais disso aqui. É possível até que vocês tenham já entendido. Apagando. Aqui. Para escrever rápido, né? Para apagar demora. Pronto. Então, vamos achar aqui os índices da fórmula. Então, para o carbono, você vai ter 0,02325. Qual o menor desses números de mols? É aqui do oxigênio. 0,007785. Para o hidrogênio, você tem 0,04644. Você divide por 0,007785. E para o oxigênio, você divide o número de mols do oxigênio, 0,00785. 0,007785, né? 7785. Você divide por ele mesmo, 0,007785. Então aqui dá 1. Aqui vamos ver quanto dá. Então, 0,02325 dividido por isso aqui. Aqui vai dar 3, arredondando. E aqui vai dar, vamos ver, 0,4644 dividido por 0,007785. Cadê aqui? Aqui vai dar 6, né? Vamos só checar aqui se estamos fazendo corretamente as contas, né? Eu acho que sim. Então aqui nós temos já a fórmula empírica, que te dá a razão em números inteiros do número de átomos de cada elemento que compõe a molécula. Então você tem lá, na molécula, você tem 3 carbonos para cada 6 hidrogênios para cada 1 oxigênio. De posse da fórmula empírica e da massa molar ou da massa molecular aqui, você precisa converter a fórmula empírica em fórmula molecular. Então vamos lembrar aqui, aquele Nzinho vai ser massa molar ou massa molecular, a gente não vai pegar a unidade aqui, dividido pelo, entre aspas, peso, fórmula da fórmula mínima. Pus entre aspas porque é uma definição assim meio tosca, na minha opinião. Então vamos calcular esse peso fórmula. Você tem lá 3 carbonos, 3 vezes 12. Você tem 6 hidrogênios, então 6. Você tem 1 oxigênio, 16. Então vamos lá. 12 mais 6, 18. Tem um aqui, 58. Então esse N vai ser 140
16 dividido por 58 é igual a 2. Então, você vai multiplicar por 2, você vai multiplicar por 2 a fórmula empírica. Então, vezes 2, e aí você vai ter a fórmula molecular, que vai ficar, então, C6H12O2. Então, é assim que você trabalha com esses resultados de análise de combustão. Bom, por hoje era basicamente isso que eu pretendia falar. Aí tem bastante exemplos, novamente falando para vocês, bastante exemplos naquela playlist antiga de videoaulas lá do meu canal. A antiga, no meu canal antigo era da época que eu não tinha o microfone, então tem algum ruído no áudio, mas dá para entender, provavelmente. Bom, perguntas aí? Lembrando que se vocês tiverem alguma inconsistência lá nas notas do SIGA, vocês mandem um e-mail para eu corrigir, por favor. Joia, né? Então, próxima aula, nos vemos para falar sobre cálculo estequiométrico. Até lá.